E pessoal, tive que parar aqui para poder gravar o vídeo porque estava muito cansativo, muito inclinado. E daí, nesse ponto aqui eu consigo parar para poder falar com mais calma, sem ficar ofegante. Pois bem, como eu estava dizendo, né, nesta quinta-feira que passou, no dia 28 de setembro de 2023, teve na Assembleia de Deus uma audiência pública organizada pela Prefeitura para poder, né, ter o orçamento participativo, né, que está ali regulamentado no artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a famosa LRF. Artigo 48, né, vai dizer que a transparência também se faz através do incentivo à participação popular, né, e com a realização de audiências públicas na elaboração e discussão, né, das peças orçamentárias. Plano plurianual, né, que é elaborado no primeiro ano de mandato, lei de diretrizes orçamentárias, né, que vai estabelecer as metas e, por fim, né, a terceira peça que compõe aí o orçamento municipal, a lei de orçamento anual, que vai definir os valores, né, para cada meta que foi estabelecida na lei de diretriz orçamentária. Lembrando que a lei de diretriz orçamentária já foi aprovada na Câmara Municipal, ela foi apresentada em abril, final de abril, e votada, né, pela Câmara Municipal. Agora, essa que teve na quinta-feira, foi a LOA, que é para definir os valores, né, do orçamento 2024. Eles acontecem todo ano, exceto o PPA, que é uma vez a cada 4 anos. E aí, nesse diapasão aí de ter o orçamento participativo, né, a Prefeitura fez uma audiência, que foi na quinta-feira, às 8h30 da manhã. Nesse vídeo eu gostaria de deixar algumas impressões que eu pude, né, constatar nessa audiência. Primeira coisa que eu gostaria aqui de registrar é que, por mais que não tenha sido no formato, né, que está previsto em lei, é um avanço que nós estamos tendo, né, de ter esse momento, né, de ter o orçamento participativo. Pelo seguinte sentido, é a primeira vez não, né? Vamos dizer assim, historicamente no Novo Oriente, né, os gestores municipais, eles nunca assumiram esse compromisso de fazer as audiências, mas após muita insistência nossa, né, esse momento aconteceu. Então, a gente teve aí essa audiência, esse é o primeiro ponto, né, a realização de audiência para participação. O segundo ponto que eu achei muito interessante na audiência foi a presença, pela segunda vez, pelos estudantes da rede estadual. Então, assim, eu fiquei muito feliz, muito entusiasmado quando eu soube da primeira vez, no ano passado, que a escola estava tendo essa atitude, né, de levar os estudantes para participar. Isso é um avanço gigantesco, do ponto de vista, né, para o objetivo de ter um controle social, de ter a população mais perto do orçamento municipal. Então, essa iniciativa, capitaneada por Patrícia, né, e com a adesão de sua equipe aí, que se fortalece muito essa intenção nossa, né, de ter a população mais presente. Nada mais interessante do que as próximas gerações já entender, né, desde já como é que funciona a dinâmica do orçamento participativo. Então, a galera marcou presença lá, encheu, inclusive, né, o espaço ali. E alguns até podem dizer, a audiência foi fraca, a população não foi, né, se não fossem os estudantes, né, o quórum teria sido pequeno. Mas aí eu digo o seguinte, né, aquele espaço que foi ocupado, foi legitimamente ocupado pelos estudantes. Uma pena que a população adulta não tenha marcado presença ali, mas os estudantes marcam um espaço que é deles. E por isso eu parabenizo muito Patrícia por essa iniciativa de garantir que esse momento acontecesse. Aquele espaço ali não é espaço da população adulta, é o espaço devido dos adolescentes, né, que estavam ali presentes. Porque eles precisam, né, ter essa interação com o orçamento municipal, para quando chegar na fase adulta, eles não fazerem igual os adultos fizeram agora, de não participar. Então eu acho isso muito positivo, eu acho que não há que se falar em os estudantes, né, terem preencher a tabela, vamos dizer assim. Não teve isso. Os estudantes ocupam o espaço que era deles. Teve uma dinâmica que eu achei muito interessante, né, onde foi ali designado dos presentes, da população presentes, 5 pessoas para simular o papel de prefeito e 6 pessoas para simular o papel de vereador. Inclusive eu, né, fui um dos que se voluntariou a ser o vereador, que ia fiscalizar ali, né, o papel do prefeito naquela dinâmica. A pretensão da prefeitura, né, a iniciativa foi, no sentido, com a dinâmica foi, vamos dizer assim, simular uma execução orçamentária, uma definição de orçamento. Embora tenha sido uma simulação muito primária, rapaz, o bicho no mato ali, eu assustei. Embora tenha sido ali uma simulação primária, né, conceitos primários de orçamento público, a gente sabe que o orçamento é bem mais complexo do que se pretendeu naquela simulação, mas ela introduziu alguns conceitos que eu acho interessante, né, que inclusive, né, colegas que estavam do meu lado, que também estudantes que foi simular esse papel de vereador, né, não conheciam alguns elementos que foram apresentados, como por exemplo, né, os limites constitucionais que precisam ser obedecidos na hora de executar o orçamento. O primeiro deles é que são os mínimos constitucionais de aplicação na saúde e na educação. A Constituição determina, né, que para a saúde, no mínimo do orçamento, 15% do orçamento municipal, e na educação, pelo menos 25% das receitas, né, dos recursos que vem para o município. Aí tem algumas exclusões, mas não vou entrar no mérito aqui, tem que ser na educação. E existe uma segunda variável que precisa ser observada na hora de definir o orçamento, na hora de executar o orçamento, e tem que ser seguida mesmo, porque senão isso é objeto de propriedade administrativa, que é o limite com gasto de pessoal. São 2 limites, né? Na verdade, 3. A regra geral é que o Poder Executivo não pode comprometer mais de que 54% do orçamento com despesa de pessoal, né? E nem o Legislativo mais do que 6%. E aí a regra específica, né, dentro desse comprometimento com gasto de pessoal é que
né, o município, né, tem um limite prudencial, que vamos dizer assim, que é um sinal de alerta, é tipo aqueles sinais que alertam quando o busão amarelinho passa 35 km por hora. Pois bem, no caso do orçamento municipal, você também tem um alerta desse, que é quando a folha de pagamento ela chega em 51%, aí o Tribunal de Contas começa a alertar os municípios que está dentro do limite prudencial, inclusive ele tem até algumas restrições, né, caso ele ultrapasse esse limite de 51%. Então, são aspectos específicos, né, não é que ele cometeu um crime, você passa de 51, mas ele começa a ficar na mira do Tribunal de Contas. Então isso foi, né, isso foi dado lá. Uma impressão que eu tive, né, que eu depreendi a partir dessa simulação, dessa dinâmica que foi proposta, foi assim, uma percepção minha, tá, pessoal, é que a prefeitura, né, a gestão municipal, ela aproveitou ela desenhou essa dinâmica para tentar naturalizar a ideia do empréstimo, que inclusive está correndo na Câmara Municipal. Foi né, já que tiver que fazer audiência, né, eles colocaram pelo formato, né, que foi conduzido, né, pela forma que foi conduzida a dinâmica, deu a entender, né, inclusive pelas próprias palavras do Chamberlain, né, que é o consultor contábil da Prefeitura de Novo Oriente, deu a entender que o empréstimo, né, era algo positivo numa gestão pública, na definição, na execução orçamentária, especialmente no orçamento municipal. Então, assim, a todo momento, né, ficava ali, olha, se você executou o orçamento bonitinho e cumpriu os mínimos constitucionais, então e se precisar mais recursos para poder atender a demanda da população, recorrer a um empréstimo é algo saudável, é algo salutar, né, é algo positivo. Então, deu para entender essa intenção, né, por trás da dinâmica de naturalizar, de tornar algo aceitável, né, a ideia do empréstimo. Na minha leitura não é, sabe? Eu sou bancário, né, eu trabalho no Banco de Desenvolvimento, que é o Banco do Nordeste, e lá o princípio que a gente tem de financiamento é que você vai financiar um projeto que vai gerar receita. E no crédito rural isso é mais evidente ainda. A planilha de investimento, ela tem que sinalizar que ela vai gerar receita para pagar o financiamento e ainda sobrar receita para outras despesas e o lucro da atividade, né? Um projeto rural só é aprovado, via de regra, se nele ficar comprovado que aquele investimento vai redundar em receita para quem está tomando crédito. Então, além das garantias, né, e do perfil do tomador de crédito, a gente verifica também, né, o Banco Central determina que seja verificado, né, a capacidade de pagamento do tomador do crédito, que é uma segurança para que aquele empréstimo não vire, né, um ônus na vida do tomador e ele perca seu patrimônio por não ter verificado essa viabilidade econômica financeira. Na prefeitura não é diferente, né? Claro, a prefeitura não presta serviço, ela não tem um viés de ter lucro, mas se ela tiver que tomar um empréstimo, é uma análise muito complexa. Não é simples, né, você dizer que tomar empréstimo, mesmo que seja para construção de infraestrutura, né, para financiamento de infraestrutura, não é simples, né, essa decisão de tomar empréstimo. Ainda mais, né, que a gente sabe que os recursos que a prefeitura recebe, né, se ela aplicar bem direitinho nas áreas que precisa ser aplicado e abrir mão de algumas práticas políticas, como, por exemplo, o inchamento da máquina pública com contratação de pessoal, certamente sobraria recursos para poder financiar, né, essas obras que são importantes para o município e que são urgentes. E, inclusive, fazendo o link aqui, essas obras que estão sendo pleiteadas para autorização do empréstimo, no projeto 18, que está em tramitação na Câmara Municipal, elas são as mesmas obras que foram sinalizadas lá no PPA 2021. E naquele momento nós tínhamos um cenário, uma projeção de receitas, que felizmente foi superada de lá para cá. A gente teve uma elevação de recursos que não estava na projeção de receitas nesses 4 anos. A despeito, né, do que aconteceu de 2021 para 2022. Em 2021 tivemos uma receita no município, né, segundo o Tesouro Nacional, de 32 milhões. Em 2022, o ano passado, essa receita foi de 43 milhões. Então nós tivemos quase 10 milhões, um pouco mais que isso, a mais no ano 2022. Então, assim, nós tivemos, além de a gente ter tido uma programação do que seria o que foi definido nesses 4 anos, a gente também teve um aumento de receitas que não estava esperado. A exemplo, né, desses 10 milhões, possivelmente, 1 milhão do Acordo da Vale, que veio para Novo Oriente, que não estava previsto no PPA de 2021. Então, essa obra, por exemplo, que envolve aí a Rua Bela Vista, o famoso Casa da Casa da Celinha, que é inundado, né, na época de chuva, as galerias, né, para escoamento da água das chuvas ali na Rua Tranqueiro Neves, e tantas outras obras já sinalizadas, né, nesse projeto, elas estavam previstas no PPA. E ainda que elas não tivessem sido previstas lá em 2021, né, no mínimo de Celinha, da Rua Bela Vista, já era uma pauta de campanha que foi incluída no orçamento no PPA de 2000, que começou a ser executado em 2022. Ou seja, nós tivemos 2021, 2022 e 2023, 2024, para que essas obras, 2025 também, né, não vamos esquecer que o PPA é de 4 anos e o último ano termina no primeiro ano do mandato seguinte. Então, essas obras, elas já existiam, elas já eram sinalizadas como prioridades, inclusive foi pauta de campanha, e elas não foram incluídas no orçamento. Por qual motivo? O que aconteceu que essas obras não foram incluídas no orçamento nesses 4 anos? Então, na minha leitura, na minha interpretação, como eu entendo que não havia necessidade de empréstimo para fazer essas obras, até porque não houve nenhum evento, né, que fizesse com que o município tivesse que aplicar o recurso em uma área inesperada. Não teve isso. Não teve nenhum evento assim, atípico que tenha drenado os recursos para que não fosse aplicado nessas áreas. Bem, seguindo aqui, né, passando essa parte das impressões, o que eu acho que dá para fazer agora para melhorar ainda mais esse orçamento participativo? O que foi feito na quinta-feira foi a fase de elaboração. Lembra que eu falei que
o artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece, né, a elaboração de audiências e incentivo à participação popular e a elaboração de audiências na elaboração, que é feita pelo Poder Executivo, e discussão. Quem faz discussão? A Câmara Municipal, os vereadores, representantes do povo. Então, existe mais uma chance da Câmara Municipal fazer o que estabelece a boa política, né, as boas práticas políticas, que é fazer a discussão. Eu me recordei aqui, né, e acho que é por isso que é importante acompanhar a política de perto. E eu gosto muito de acompanhar, principalmente, a política, né, executada pelos vereadores. Tem uma atitude, a gente critica bastante aqui os vereadores, mas tem uma atitude que eu acho, e eu sempre fiz questão de reforçar isso, que foi adotada agora nessa nova presidência, né, de Teté, e também feita algumas vezes na gestão de Malu, que são as reuniões itinerantes, onde os vereadores vão até as comunidades, né, Frei Gonzaga, Americaninha, Beija-Flor, Puaia. Eu sei que pelo menos umas quatro comunidades já teve uma sessão itinerante, onde uma vez por mês a reunião é feita nas comunidades. Eu acho isso muito interessante, sabe? Porque a gente sabe que quem mora na roça tem seus afazeres, tem suas dificuldades, não é fácil se mobilizar, né? E são os que mais sofrem, né? São os que são mais esquecidos pelo orçamento municipal. Não é à toa, né? Isso aí que vocês podem constatar, se vocês forem consultar lá os recortes, né, que é feito, os registros dessas reuniões, as pessoas reclamam muito, né? É muita insatisfação, é muita manifestação que é feita. Então, eu mobilizei, e eu espero que conto com a participação de vocês para mobilizar e solicitar, né, os vereadores para que eles façam, a exemplo do que é feito com as reuniões, que façam também pelo menos umas 5 ou mais audiências para discutir esse orçamento. Nós precisamos quebrar esse paradigma e trazer a população para perto do orçamento. A população precisa conhecer como é que o orçamento funciona, até mesmo para poder exercer seu papel, seu direito, que é o orçamento participativo. Como é que você vai participar de uma coisa que você não conhece? Então, eu acho que seria interessante, né, a Câmara ampliar esse debate, para fazer as considerações dela, de modo que a gente tenha um orçamento municipal realmente participativo e que realmente, né, contemplou a real necessidade da população do Novo Oriente para o ano 2024. E aí a Câmara fazer pelo menos umas audiências na cidade, né, na sede, no horário de 8h30, à noite, final de semana, para que o máximo de pessoas, né, para que oportunize que o máximo de pessoas possa participar e que também faça isso na zona rural, né, reúna com as comunidades, as principais comunidades, né, mas aí faça um mapeamento ali, de modo que seja selecionados pontos estratégicos e com isso a população, o máximo de cidadãos possa participar. Além disso, né, ainda nessa questão de fazer na zona rural, eu defendo isso pelo seguinte sentido. Segundo o IBGE, o censo, né, do IBGE de 2010, o último que foi feito agora não está consolidado, segundo o censo de 2010, Novo Oriente é um município onde sua população é rural, essencialmente rural. Aí como assim, João, essencialmente rural? É simples, em Novo Oriente, no município de Novo Oriente, a cada 100 habitantes, 58 moram na roça. Para além disso, né, além de ser um município que a maior parte da população mora na roça, Novo Oriente, né, recebe os seus recursos de transferências constitucionais. O principal critério para receber esses recursos é a quantidade de habitantes. É tanto que isso é tão verdade que a gestão nova fez um esforço para conseguir manter Novo Oriente dentro da faixa, né, que Novo Oriente estava antes para receber o FPM. Se Novo Oriente tivesse 100 pessoas a menos, Novo Oriente ia cair o fator e o recurso ia cair consideravelmente, pelo menos nos próximos 10 anos. Então, Novo Oriente ficou dentro da faixa. Caiu um pouquinho a população, antes era 10.283, caiu acho que para 10.100 alguma coisa. Ficou dentro da faixa que Novo Oriente recebia nos anos anteriores. Então, ou seja, é a população de Novo Oriente, a população rural de Novo Oriente, que traz os recursos para o município. Proporcionalmente, é a população da roça que traz mais recursos para Novo Oriente. Então, nada mais justo do que essa população, né, manifestar e ter a oportunidade de dizer onde quer que o recurso seja aplicado. Porque ali na hora da audiência, né, a Câmara deve, né, e é interessante, pertinente, que ela demonstre, né, como é que foi a execução do orçamento de 2022, quais foram as prioridades levantadas, e também 2023, e mostre, olha, o ano passado, a prioridade que foi sinalizada para essa gestão foi isso, recebeu tanto e fez tanto. Da mesma forma, assim, em 2024, a população possa fazer uma reflexão do que foi aplicado em 2021, 2022, 2023, e daí a população do Novo Oriente, né, principalmente a população rural, diga o que ela quer. Uma demanda que eu tenho certeza que a população da roça, se tiver essa oportunidade, que ela vai querer fazer, é estrada. Eu tenho certeza que uma das demandas que a população da zona rural, se ela for escutada, vai ser sinalizar estrada de qualidade. Porque tem uma dos serviços públicos que a população rural mais reclama é a condição das estradas. E eu falo isso porque eu vou na roça, eu vou nas roças, minha família mora na roça, amigos moram na roça, e uma das coisas que eles mais reclamam é a estrada. Situação essa que eu posso constatar quando eu venho visitá-los, quando eu vou visitar meus amigos. Então, eu acredito que uma das bandeiras, uma das pautas que a população rural vai sinalizar, pode ter certeza disso, é estrada. Mas para além de estrada vai ter outros que eles vão falar. Só que aí eles têm que falar, sabe? E por isso que eu insisto que a gente deve pedir e solicitar, conclamar a Câmara Municipal que amplie esse debate para que a população possa participar. Inclusive, né, se hoje eles passam uma pressão, né, da Prefeitura para que um projeto de 7 milhões seja aprovado, é muito em função disso, de não escutar a população, de não oportunizar que a população entenda a dinâmica que está acontecendo na execução orçamentária anual. Porque se eu acho que se a população vê que não está sendo executado aquilo que foi desenhado em 2021, né, ou que no mínimo essas obras não foram priorizadas, certamente a população vai ter uma leitura, né, mais crítica do porquê que essas obras, e pedir uma explicação, né, por que essas obras não foram colocadas no plano anual, por que não estão colocando por que não foi colocado em 2021, 2022, 2023 e nem 2024, está tendo recorrendo empréstimo para poder fazer isso. Então, eu acho que eu entendo que a população rural tem que ser escutada para poder estar manifestando e opinando, né, sobre esse
sobre esse orçamento participativo. E eu tenho certeza que se houver essa iniciativa da Câmara Municipal, a Câmara Municipal vai ser muito bem avaliada por isso, né? E eu tenho mais certeza ainda que a população rural, que mora na zona rural, que trabalha, que tem uma vida mais difícil ainda, né, vai querer participar e vai querer opinar. Tenho certeza disso. Pelo menos a pessoa aqui do Córrego vai querer participar se for contemplado para eles esse momento aí de estar participando dessas audiências. E também, né, não só fazer as audiências, mas também incentivar, chamar, convocar, usar todos os meios possíveis para poder chamar a população. Isso sim é um orçamento participativo. Aqui na comunidade do Córrego do Olho, pela pedra, vim aqui hoje fazer um passeio aqui, numa pedra que tem aqui, que fica aqui próximo logo acima, né, da comunidade. E aí eu aproveitei e vim para fazer esse registro, né, esse registro aqui das impressões, né, o resumo que a gente teve na última audiência pública que teve lá no... Ai, o morrinho aqui é puxado. Olha só. E daí, foi feita uma única audiência, esse é o primeiro ponto, esse é o primeiro ponto. Foi uma audiência, né, às 8h30 da manhã, numa quinta-feira. E aí começa o primeiro ponto que eu queria apontar aqui. Essa audiência foi feita numa hora assim que inviabilizou, né, a participação ampliada da população. Principalmente quem tinha compromisso, trabalho, né? A gente tem a população ocupada, tudo mais. Nem mesmo a população, nem mesmo o servidor da prefeitura tiveram participação em peso lá. Um ou outro gato pingado estava presente. Aí eu vou ter que parar para poder gravar.